Após a Polícia Federal desmantelar os planos do PCC para sequestrar e matar autoridades públicas, ressurgiu a proposta de uma criação de uma CPI mista, ou seja, para investigar a atuação das facções criminosas. Ontem, o senador Sérgio Moro, um dos alvos dos criminosos, defendeu a abertura da CPI. Para debater essa possibilidade, estão conosco os deputados federais Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e o delegado Palumbo, do MDB de São Paulo. Senhores, sejam muito bem-vindos. Quem tem razão? Deputado Sanderson, começo com o senhor. Há a possibilidade da CPI acontecer? A gente tem uma série de CPIs que já tem, inclusive, número mínimo para ser instalada. Não foram instaladas ainda. A CPI mista, por exemplo, dos atos lá do dia 8. Mas agora este assunto, com as declarações, parece que o presidente está dobrando a aposta. Ele vai lá, ele vai contra a Polícia Federal, cujo diretor é exatamente o homem de confiança dele, contra declarações do próprio ministro da Justiça dele. Mas, enfim, essa CPI pode sair, deputado? Olá, Piotto, meu amigo e colega delegado Palumbo, sempre um prazer conversar com vocês. Olha, nós temos desde o dia 1º de janeiro que conviver com absurdos que saem do Palácio Planalto e da boca desse senhor que ocupa o Palácio Planalto, chamado Lula da Silva. São asneiras, sandices, disparates que parece que é uma usina de falar asneiras e absurdos. Porque dizer, primeiro, falando com jornalistas, com todas as letras, Lula da Silva diz que, e palavras dele, até vamos botar aqui entre aspas, que queria foder com Moro, hoje senador da República, então juiz federal, que conduziu o processo, porque não foi o juiz Sérgio Moro que processou o Lula. Quem processou o Lula por corrupção foi o Ministério Público. Depois de uma investigação feita pela Polícia Federal, o Ministério Público foi lá, e aí sim o Ministério Público é que fez o processamento de Lula da Silva por corrupção em 2 processos. Sérgio Moro, depois de um processo com contraditório, com ampla defesa, com plena defesa, foi lá e apenas sentenciou. Então, uma asneira total quando ele vai lá e diz, não, quero aquela palavra que ele disse nesse Sérgio Moro. E, no dia seguinte, uma operação desvendada pela Polícia Federal, mas quem pediu, além da autoridade policial, quem participou e triangulou foi o Ministério Público. O Ministério Público Federal, o Poder Judiciário apenas também concedeu as ordens judiciais, Porque eu falo isso porque hoje já vi versões dizendo, não, aí é uma armação, A juíza que concedeu as ordens judiciais era uma juíza que trabalhou na Lava Jato também. Ou seja, são disparates, sandices em cima de sandices e, por isso, uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nós já temos uma CPMI aqui pronta para ser instaurada, mais um pedido, que prova que em 60 ou 70 dias, nós temos tido muita dor de cabeça, Quem está arrebentando com a população brasileira é esse senhor que ocupa o Palácio Planalto, com seus absurdos, as suas asneiras que todos os dias, e agora com essa asneira também, colocando a Polícia Federal na sarjeta. Ruindo a moral da Polícia Federal. Ora, se os policiais federais de carreira que são, vão colocar suas carreiras no lixo para agradar este ou aquele governo. A Polícia Federal é um órgão de Estado, E qualquer tipo de ilação contra a integridade desses policiais federais, que são agentes do Estado, é um absurdo que, na minha visão, já caberia um processo criminal movido pelo PGR contra o atual presidente da República, por uma série de razões. Deputado delegado Palumbo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde ao senhor. Nós temos todas essas declarações do presidente, seja
o palavrólio completamente inadequado dentro do Palácio do Planalto para um presidente da República, o que é quebra de decoro, ele falar de ofensas, inclusive envolvendo um senador da República, ou seja, membro de outro poder. Aí hoje disse assim, não tenho provas, mas pode ser uma armação do Moro. Você não tem provas, ele não pode usar uma expressão que é ofensiva, inclusive a um senador da República, o que também é uma falta de decoro. Bom, diante disso tudo, o senhor acha que é possível uma CPI nesse caso, ou algo até mais grave, ou seja, a possibilidade de um processo de impeachment contra o presidente Lula? Boa tarde, Bioto. Boa tarde, meu colega Sanderson, deputado federal. Sim, eu acho que o Lula está extrapolando todos os limites da razoabilidade. Um presidente da República não pode agir com vingança. E aquele discurso lá de Lulinha, paz e amor vai por água abaixo quando a gente vê declarações totalmente insanas, né? Ele está falando uma série de bobagem. O crime organizado tem raiva, sim, do senador Moro. Quando ele era ministro, ele propôs uma série de medidas que afetavam o crime organizado. Quando ele era juiz, ele combateu organizações criminosas, mexeu com políticos poderosos, e o crime organizado funciona dessa maneira. Eu tive uma experiência aqui na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, enquanto vereador por 2 anos. Eu pedi para a CPI da máfia dos transportes. Somente 2 vereadores assinaram. O resto se acovardou ou se vendeu pelos pseudos encantos do poder. Aonde o crime organizado está há mais de 20 anos aqui comandando os transportes públicos, fazendo ingerência no transporte público em São Paulo, mas não quiseram investigar. E eu recebi uma série de ameaças, ameaçaram minha família, ameaçaram meus filhos, foram atrás saber onde estavam meus filhos. Então, pode ser, sim, eu acredito sim na Polícia Federal, ela é de Estado, ela não é de governo. Aliás, todas as polícias deveriam ser de Estado e não de governo. Então, eu creio que sim, que cabe sim uma CPI. Espero que essa do dia 8 de janeiro esteja logo instalada, porque não é possível, já tinha assinaturas aí. E a gente faz aqui um apelo para o eleitor, deputado, cobre o seu senador, o voto de 2 ou 4 anos, a cada 4 anos, você tem a obrigação de cobrar. Por que retiraram a assinatura? É, no mínimo, muito estranho isso, Bioto. Porque nós temos aí, e chama atenção por vários aspectos, porque o presidente está, digamos, desautorizando o próprio Ministério da Justiça dele, além de uma instituição de Estado como a Polícia Federal, nessas declarações que ele faz. Ele está desautorizando boa parte dos ministros dele que deram apoio à ação da Polícia Federal, sem contar tudo isso que o deputado Sanderson já fez menção em relação ao pedido do Ministério Público, depois concessão da Justiça, ou seja, é um trabalho que a polícia faz dessa maneira. Eu tenho mais 3 minutos de debate aqui, mas queria ouvi-los novamente. Então, 1 minuto e meio para o senhor, deputado Sanderson, depois eu queria ouvir também o delegado Palumbo. Essas contradições do presidente Lula, isso vai conseguir mobilizar deputados para assinar um pedido de CPI como essa, ou senadores, já que é uma CPI mista? Porque as coisas têm se agravado nas declarações do presidente. Há uma contradição interna dentro do Palácio do Planalto. O ministro da Justiça dá uma declaração, ele dá uma declaração contrária, e pareciam que eram aliados. Bom, vamos lá. O senhor acha que isso realmente é possível de acontecer, a ter apoio parlamentar para uma CPI? Deputado Sanderson. Tem apoio, Pioto, para nós obtermos aí 171 assinaturas aqui na Câmara, vai ser muito fácil e muito simples, né? Claro, a CPI mista precisa de 27 senadores também, né? Mas isso tudo revela, Pioto, Palumbo e nossos ouvintes, revela o desastre que nós estamos presenciando, né? 70 dias de governo, tem CPIs, pedidos de impeachment, né? E eu acho que uma abertura de um processo de impeachment, nesse momento, já se justifica, porque cada semana é um fato novo. Essa situação de um ex-juiz federal, que ali representa o Estado, ele não é a pessoa física, Sérgio Moro, ele é o Estado ali representado como julgador, e agora como senador, né? Sendo ameaçado e sendo motivo de chacota do atual presidente da República, porque ele é chefe de Estado e diz que era o foder com o juiz que me condenou por eu ter sido corrupto, né? Então, 70 dias de desastres que nós estamos presenciando, e acho que o caminho é CPI, mas muito mais. Eu acho que até para conter a sangria e para fazer com que esses desmandos todos parem de acontecer, não vejo saída. É processo de impeachment. Abrir um processo de impeachment, que não quer dizer o impeachment, abrir o processo, ele vai se defender, ele vai dizer por que ele tem dito tantas asneiras e atacado tanto
tantas autoridades. Pois não. Se ele tiver razão, perfeito. Se não tiver razão, vamos encaminhar o impeachment para o Senado para que ele seja processado e, se for o caso, afastado do Palácio do Planalto, porque é isso que achamos que tem que acontecer. Deputado Palumbo, vamos lá. O senhor acha que é possível ter o apoio parlamentar diante de tudo que está acontecendo? Porque tem que se levar em conta, é um começo de governo também. Acredito sim, Piotr. Eu acho que o clamor público, o eleitor cobrando o seu deputado nas redes sociais, através de e-mails, indo até o local, o escritório político desses deputados, eu acho que cabe sim uma CPI. Agora, o que nós temos que se atentar é que nós não podemos subestimar o crime organizado. Há 20 anos atrás, o PCC matou o juiz Machadinho no interior do estado de São Paulo. É uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. E o crime organizado funciona assim, Piotr. Quando ele não consegue corromper os seus agentes públicos, da Secretaria de Segurança Pública, enfim, policiais, a ameaça, inclusive, morte de agentes. Aconteceu isso há 20 anos atrás. Então, eu acho que o presidente ele tem que parar com esse instinto de vingança, tentar governar e parar de falar bobagem. Ele está falando muita besteira e aquele discurso de Lulinha, paz e amor não cola em lugar nenhum. Está aí o que ele está falando aí, está se contradizendo totalmente na época das eleições do que ele está falando agora. Não sei quem acreditou que aquele discurso voltaria, né, deputados? Mas, enfim, né, paciência. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação. Deputado Sanderson e deputado delegado Palumbo também nesse debate aqui do Prós e Contras. Boa tarde.